Oi pessoal, tudo bom com todo mundo? Aqui está muito bem porque a gente acabou de ver o terceiro episódio da terceira temporada de True Detective e vamos continuar assistindo. Graças a Deus. Din. A gente tem aquela regra de 3 episódios pra continuar ou não uma série de reviews. E True Detective, obviamente, manteve o excelente nível de qualidade dos 2 primeiros episódios. Contar a história do que aconteceu em cada episódio de True Detective tá meio complicado. É confuso, é bem confuso. Porque o jeito como ele fica pulando entre os momentos no tempo e mexendo tudo pra se encaixar como um quebra-cabeça é meio confuso de saber por onde começar, por onde terminar. Não é que nem nossas reviews de Game of Thrones, por exemplo, e até Westworld, eu diria que é um pouquinho mais simples quando Sim. comparado com principalmente esse episódio de True Detective, que ele voltou e foi pra frente e pra trás, e pra frente e pra trás, e pro meio e pra frente e pra trás, constantemente, diversas vezes, pra nos mostrar o que eu acho que, bem na real, são as memórias, é ele no presente, tendo as memórias do que tá acontecendo pra frente e pra trás. E enquanto ele vai tendo as memórias, a gente vai vendo, e é por isso que é tão desorganizado. Porque as Sim. memórias dele estão desorganizadas por causa do que ninguém quer falar, que provavelmente é Alzheimer, né? O que ele tem. Pode ser. E por isso que a série é tão desorganizada. Pode ser Mas também... ela é organizada em sua desorganização. Não, ela é completamente... Dá pra ver que é aquele forma de contar a história que Jonathan Nolan e Christopher Nolan fazem bastante, que é tu fazer uma linha que se dobra e tu vai repartindo e vai contando os pedaços diferentes dessa história para as pessoas encaixarem. Claro que tudo aqui faz muito mais, é tudo mais relacionado ao assunto do episódio, à temática do episódio. Dessa vez a gente ficou conhecendo um pouco mais sobre bem pouco mais, na verdade, sobre os Porcel. A gente viu muito pouco mais sobre eles, mas a gente conseguiu entender melhor o que começou a acontecer nessa cidade, os erros que eles começaram a cometer, os problemas que foram atingindo essa investigação, e eu acho que principalmente também os próprios... O próprio como esse caso começou a afetar o personagem do Mahershala Ali. E, enfim, como isso começou a afetar mesmo a vida dele, né? E como ele era a pessoa que tava fazendo as perguntas certas ali. Uhum. Como ele se perguntou, ele foi a primeira e a única pessoa a se perguntar onde é que eles estavam indo. Por que eles mentiram pro pai dele? É. E ali ele descobre que eles mentiram pro pai dele diversas vezes. E que ele, aparentemente, eles tinham um amigo secreto que tinha comprado brinquedos pra eles, que era a pessoa que tinha dado as bonecas de palha pra eles. Aí ele encontra vários recadinhos no quarto da menina, dentro de um caderno, junto com Barbies. E aí ele descobre a cena do crime, né, que era uma coisa que eles não tinham descoberto ainda. E ao que aparenta ser, foi uma morte acidental. É o que aparenta ser. Sim. Vendo assim, quando a gente viu ele encontrando aquela pedra ensanguentada, parecia muito que o menino tinha sido empurrado, ele tinha caído e batido a cabeça, e isso tinha dado um dominó que tinha ocasionado tudo isso. E ele descobre o álbum de fotos deles, dele da primeira comunhão, e ele com as mãos assim, os olhos fechados, que nem quando ele tava dentro da caverna. Que mostra que, na verdade, a pessoa que matou ele foi muito respeitosa com o corpo do guri. O que eu acho Cuidou que dele, reforça, né? que provavelmente foi um acidente. Sim, E ela deve ter fugido, a menina deve ter fugido achando que ela ia ser culpada pela morte dele. com certeza. E daí ela fugiu com essas pessoas, que eles acham que é um casal, um negro e uma branca, num sedã marrom agora. E uma das partes, eu acho, que mais me chamou a atenção e que eu fiquei pensando depois, e que nos retorna de novo a questão da série sobre crime de agora, que falam sobre esses crimes que completaram 20, 30 anos. É a questão deles irem atrás dessas pessoas que talvez tenham informações novas para dar sobre os casos. Sim. E em vez de entregar isso pra polícia, qualquer coisa assim, eles usam isso como arma para pegar as pessoas que elas estão entrevistando desprevenidas. Uhum. E é assim que ele desencadeia de novo a lembrança do sedã marrom. Porque ela diz, e tal e tal pessoa não foram entrevistadas, e todas elas falaram que viram um sedã marrom luxuoso, e é por isso que elas lembram, e aquelas pessoas estavam sempre ali, um negro com uma cicatriz, e etc, etc, etc. Então é mais isso, reforçando, outra vez a palavra reforçando, essa crítica a esses shows
essas docu-series bombásticas que tentam abrir os casos. Eu não sei se é uma crítica, eu acho que é mais uma forma que essas pessoas também encontram, claro que elas têm que vender o peixe delas, mas é uma forma que essas pessoas encontram de tentar mover o caso adiante, porque muitas vezes os casos estão mortos e ninguém quer meter a mão neles mais. Então, dessa forma, provocando, eles conseguem um pouco mais de resultado. Ah, né? mas eu acho que o jeito como eles estão mostrando ela sendo com ele parece bastante uma crítica a esse tipo de jornalismo. Eu não sei se daria pra chamar isso de jornalismo, porque eu não sei se as pessoas são jornalistas. Tipo que nem a gente viu no começo de Halloween, né? Do novo Halloween. E a questão que essas pessoas não têm... Algumas delas, não quero generalizar aqui, não tem nenhum tipo de sensibilidade com respeito ao assunto, sabe? Eles só querem fazer a próxima coisa, jogar a merda no ventilador e ser os próximos making a murder, sabe? No Lugares Escuros também é o personagem, ele... que tá investigando, eles têm um clube de investigação de crimes, reabrem crimes, então, e ela fica muito incomodada com isso, mas eu acho que essa é a forma como eles são retratados. Eu não quero dizer que, não vou dizer que é uma característica dessas pessoas. Eu acho que é a forma como a mídia retrata elas, até porque elas vão um pouco além da mídia convencional, e isso incomoda sempre a mídia convencional, nesse tipo de coisa. Mas eu acho que nesse caso eles estão trazendo elementos que talvez ele tenha esquecido, ou talvez ele tenha, como a gente viu depois, meio que sufocado, que a gente vê que tem alguma coisa que ele tá escondendo. Quando ele fala com a mulher dele. Mas... E, inclusive, pra saber o que aconteceu com ele e a mulher dele, a gente começa a ver as primeiras desavenças que os dois têm, sabe? Como o caso começou a unir os dois, mas ao mesmo tempo serviu de separação pros dois, alguns pontos, começou a afastar os dois, começou a fazer com que eles ficassem com ódio um do outro um pouco, e como isso se refletiu na vida pessoal dele, deixou ele se envolver muito, né? Então, vamos ver o que é esses pontos que ele tá escondendo, que obviamente a gente não vai saber agora. E o que eu fiquei também com uma impressão é que o filho dele e a entrevistadora têm alguma coisa. Pareceu. Tem algum relacionamento, eles têm um caso, alguma coisa assim. Porque o jeito como eles se trataram, e daí a cara que ele fez depois que eles conversaram, deu meio essa vibe de que eles estavam tendo alguma coisa. Vamos ver que isso teria que ajudar de alguma forma pra trama, né? Eu acho que eles não iam fazer um caso só por um caso e ponto, né? Não sei. E porque tem outro ponto. Porque eles estão deliberadamente deixando de fora tudo que é importante. E tem um outro ponto interessante também que a gente pode ver que a menininha, a Julia, né? A Julie, ela... Aparentemente, essa ideia de que ela foi incriminada e que ela acha que ela cometeu um crime e de ela estar com essas pessoas também reforça o fato deles terem achado essas digitais dela nos anos 90 e, apesar de ter sido um roubo, eles acharam as digitais, mas não sabem se foi um roubo ou não. Eles presumem, porque as digitais estavam na prateleira, que era só uma Então, provavelmente, cliente. ela só passou por lá mesmo. Pode ser que ela não cometeu nenhum crime, pode ser que ela tá vivendo com essas outras pessoas pra tentar mitigar essa história que ela teve no passado, né? Mas provavelmente a gente vai encontrar ela. Ele pergunta nos tempos atuais pra entrevistadora se ela encontrou a Julie. Então eu não sei se a gente vai ver a Julie nos anos 90. Ou se ela é entrevistadora. Porque a gente tava vendo que no final do episódio passado, ele foi parar na casa dos Purcell, porque ele disse que teve alguma coisa entre o pai dela e a Julie. Mas aí nos anos 90, quando o Roland, que a gente é reintroduzido a ele nos anos 90 agora, vai falar com o pai dela, ele tá sóbrio 5 anos, ele tá em outra casa, ele tá bem, sabe? Então eu não sei se e a Julie realmente vai ser achada nos anos 90, ou se isso vai só ser o estopim pra que o pai dela, caia de novo, sabe? E dessa vez afunde de vez. Sim, ele se acabe de vez. Exatamente. Né? Coisas que eu quero saber e que eu ainda não sei. O que aconteceu com o Reis nos anos 80 e por que ele ficou manchado a ponto de não deixarem o Roland levar ele como detetive pra delegacia dele. O que de tão horrível ele fez. Quem é que foi incriminado pela morte dele, pelo sequestro dela, porque em 90 eles estão reabrindo o caso. E em nenhum momento eles citam quem é a pessoa que foi pra cadeia por esse crime. Em nenhum momento eles citam quem foi pra cadeia por causa desse crime. Porque eles falam que o caso tá sendo reaberto a pedido da família. Qual família?
Não é a família da Julie, porque a mãe dela morreu e o pai dela recém descobriu que ela estava viva. Então é a família de quem foi pra cadeia por causa desse crime. Mas não foi ele não fala, o pai dela não fala que foi ele que pediu pra reabrir o caso? Não foi você que pediu pra reabrir o caso por causa disso? O Roland pergunta pra ele, tá tudo bem contigo eles reabrirem o caso? Ah, entendi. É isso que ele pergunta, porque Verdade, não foi ele, porque eles dizem que foi a família da pessoa que foi pra cadeia. Provavelmente. Por causa desse crime. Provavelmente. Nós vemos eles, os moradores espancando o índio, um nativo americano, eu não sei se ele é nativo americano, mas ele me parece nativo americano. Ele é. Uhum. Mas, e daí eles deixam esse negócio dele tirando um negócio de dentro da garagem que parece um corpo, que a gente obviamente sabe que não é um corpo, é provavelmente armas, e ele provavelmente vai ter um final extremamente trágico, então não vai ser ele. Sim, com certeza. Então eu tô presumindo que vão ser as crianças, os 3 adolescentes, que a gente viu bastante no primeiro episódio, que até agora não falaram nada sobre eles. Que não voltaram, mas que mostram as bicicletas que eles estavam andando sendo espanadas pelos negocinhos. Então a gente começa a ver a comunidade se deteriorando ali. Pois é, eu achei que foi um episódio excelente novamente. A gente viu que no final ele acabou se juntando à força-tarefa pra reabrir o caso, pra reinvestigar o caso. E enquanto isso, a mulher dele também tá fazendo as próprias descobertas por conta própria. E sabendo mais sobre o que aconteceu com a Julie afinal. Outra coisa que eu quero saber é o que aconteceu entre ele e a Becca, né? Que parece ser um ponto central ali da história, porque o filho dele fica tão abalado, tipo, tão puto quando ele fala sobre ela, que deve ter sido alguma coisa bem foda que aconteceu ali entre os dois. Com certeza. E traça um paralelo com a questão de que foi a Julie que desapareceu, então isso provavelmente afeta mais a relação dele com a filha do que com o filho. Daí a gente tem todo aquele episódio no Walmart dela sumindo, sabe? E isso talvez possa apontar para um relacionamento conturbado deles dois por conta disso que ele passou, principalmente depois da reabertura do caso nos anos 90 e do fato do caso não ter sido fechado até agora, né? Que o Henry também fala isso na época de agora, que o caso não foi muito bem fechado. E vamos ver, tomara que ele não seja fechado. Eu espero muito que eles não fechem essa série, porque eu não vejo True Detective como uma série de amarrar os lacinhos e fazer topinhos e tudo dar certo, sabe? Se ficar no ar, vai ser, eu acho que o melhor final possível. Vamos ver. Então é isso, gente. Essa é a nossa review do 3º episódio da 3ª temporada de True Detective. Não esquece de deixar aqui embaixo o que você achou, as suas teorias sobre todas essas questões que a gente ainda não sabe da série. Se você tá gostando, dá um like se você gostou do vídeo, compartilha nas redes sociais e com as pessoas que estão assistindo, que você sabe que vão gostar de vir aqui discutir com a gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E dá uma passadinha no nosso Apoia-se, apoia.se/canal SideQuest. É o nosso programa de financiamento contínuo, que você pode nos financiar com a partir de R$1 por mês por esse 2019, pra gente trazer mais reviews como essa da semana, tá bom? Até a próxima!